meus amados, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas e a gente vai começar mais uma aula braba, uma aula monstra a respeito de geologia brasileira, justamente dando uma introdução ao assunto de relevo brasileiro. Tranquilo? Então, antes de mais nada, eu peço que você já dê o like no vídeo, já vai compartilhando, se inscreva no canal e ative o sininho se você não é inscrito e vamos que vamos, não vou falar muito mais não, toca ali a vinheta. Volta aqui para mim, se liga, a imagem desse quadro está no link, aqui ó, na descrição desse vídeo, assim como as questões que também nós vamos trabalhar estão justamente aqui na descrição desse vídeo. Então não perca tempo, já pega o seu caderno, a sua água, seu lápis, vai fazendo todas as anotações aí, já pega, já refaz o quadro aí no seu caderno, faça todas as anotações que agora vai vir uma aula braba para você que quer fazer a prova da ESA, que é garantir o tão sonhado 6/6. Então, não pisque os olhos que o assunto que vem agora, ele é pesado. Ele é um assunto interessantíssimo, o assunto sobre geologia brasileira. Quando a gente fala sobre geologia, a gente fala sobre o estudo das estruturas. Então, na verdade, essa aula a gente vai trabalhar a estrutura, desde a estrutura interna da Terra, como também a gente vai trabalhar movimentos tectônicos e as estruturas geológicas. Aqui a gente vai se preocupar nessa aula, nessa primeira parte da aula, em conversar sobre a geologia. No próximo vídeo, quando a gente conversar sobre o relevo brasileiro, aí a gente não vai conversar sobre a estrutura, a gente vai conversar sobre as formas de relevo. Ah, professor, como assim? Vamos supor que você está passando por um morro, e aí você se pergunta quais são as rochas que compõem aquele morro. Ah, o estudo sobre aquelas rochas, o estudo sobre a estrutura é um estudo da geologia, tranquilo? Então é um estudo, eles vão lá, vão cavar, vão tirar um pedaço de rocha, vão levar para o laboratório, então eles vão estudar a estrutura daquele morro. Quando eu dialogo justamente sobre a geomorfologia, é o cara que passa, ele olha aquele formato, a altitude, entre outros fatores, e fala, não, aquilo ali é um morro, é um morrote, é uma colina, é uma serra, uma cadeia montanhosa. Ou seja, a geomorfologia é a minha preocupação com as formas, já a minha geologia é com a estrutura, aquilo que é a base, aquilo que está internamente. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero dialogar com vocês. A primeira ideia que eu quero dialogar com vocês. A diferenciação entre geologia e geomorfologia. Agora, um outro ponto que eu quero dialogar são justamente dois fatores que dominam a superfície terrestre, que moldam a superfície terrestre. A gente pode dividir em fatores endógenos e exógenos. Não vamos ver isso completamente, não vamos ver isso bem destrinchado, como é o caso da SpaceX, porque a gente foca aqui geralmente em Brasil. Então a gente vai focar no relevo e na geologia brasileira. Mas a gente pode entender que os fatores endógenos são aqueles que constroem o relevo por dentro, enquanto os fatores exógenos são aqueles que destroem o relevo por fora. Então vamos supor que um planeta por si só existisse os fatores endógenos, não existissem os fatores exógenos. Nós teríamos um planeta totalmente com uma forma presente do planeta em morros ou montanhas. De fato, nós teríamos um planeta onde nós subiríamos e desceríamos ladeira toda hora, como é em algumas regiões de serras, por exemplo, onde você sobe ladeira, desce ladeira, sobe ladeira, desce ladeira. Então, sempre você teria um relevo extremamente acidentado. Já se a gente não tivesse os fatores endógenos e só tivesse os fatores exógenos, nós teríamos um relevo
pouco acidentado ou nenhum acidente haveria naquele relevo. Ou seja, a gente poderia pensar um relevo absurdamente plano, ao nível do mar. Então, se só existissem esses fatores, muitos acidentes, subidas e descidas, se só existissem esses fatores, não haveriam nem subidas e nem descidas. Então, esses constroem o relevo, elevam, fazem as serras, os morros, as colinas, enquanto esse tem a função de destruir, diminuir justamente esse relevo no geral. A gente pode dividir entre os fatores endógenos, entre vulcanismo, abalos sísmicos e tectonismo. Quero focar só no tectonismo, onde eu tenho dois tipos de movimentos das placas tectônicas. Eu tenho o movimento orogenético, que é o movimento horizontal da placa. A placa ela vai para frente, ela vai para o lado, vai para o outro, vai para trás, ou seja, quase que eu caio aqui. E aí, justamente, esses fatores tectônicos orogenéticos, eles são esses movimentos no sentido horizontal que a placa pode exercer. A gente pode dividir em três formas de linhas de contato entre placas tectônicas a partir dos seus movimentos. Eu posso ter placas tectônicas em que os seus limites eles são convergentes, onde a placa ela tem contato com uma outra placa, onde as placas podem sofrer uma zona de metamorfismo se forem placas continentais ou sofrer zonas de subducção se forem placas oceânicas ou placas continentais e oceânicas, como é o caso, por exemplo, dos Andes. Os Andes, eles têm uma formação de uma cadeia montanhosa se formando hoje no contato de uma placa oceânica e de uma placa continental, formando uma zona de subducção, assim como o Himalaia hoje forma uma zona de metamorfismo, onde eu tenho encontro de duas placas continentais, onde as duas acabam justamente influenciando uma grande cadeia montanhosa. Então, eu tenho os limites convergentes gerando cadeias montanhosas ou até fossas, entende? Quando é o caso oceânico. A gente foca mais nas cadeias montanhosas. Já o limite divergente, eu falo da separação das placas tectônicas. Então, em vez delas se juntarem, elas vão se separar, elas vão justamente cada uma para o seu lado. Aquele momento, I see you one day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you one. Então, esse momento aí é justamente o momento divergente da placa tectônica, onde a placa uma vai para um lado, outra vai para o outro. Se forem os casos de placas oceânicas, forma uma grande cadeia montanhosa, que são essas chamadas dorsais, onde nós temos a dorsal mesoatlântica, uma grande cadeia montanhosa em separações de placas tectônicas, justamente com a ascensão do magma. Assim como se forem pedaços, por assim, continentais, formam um vale, como o caso do rifteamento na África. Mas eu quero só focar aqui o caso mais Brasil. E o caso de um limite do tipo conservativo ou transformante, do tipo, em movimentos orogenéticos, eu tenho uma placa que se desliza sobre a outra. Não entra em choque nem separa, porém uma vai para um sentido e a outra vai para o outro sentido. Então, nós temos justamente este caso aqui. Esses são os movimentos orogenéticos, movimento para trás, para frente, para o lado, para o outro, tipo jogador caro. Porém, aqui o movimento epirogenético, vamos supor que eu tenho duas placas que estão fazendo o movimento orogenético. Elas se bateram, subiram. Esse movimento de subida para um lado e descida para o outro é o que a gente compreende sobre o movimento epirogenético. O movimento epirogenético é um movimento em que a placa tectônica ela sobe um pedacinho. A gente pode muito bem falar, né, que o Himalaia sobe 2 milímetros por ano, enquanto Veneza desce 2 milímetros por ano. Ou seja, uma parte vai subir, enquanto uma parte vai descer.
Claro que por que a minha intenção em falar isso daqui? Porque nesse momento em que a placa faz essa angulação, o oceano ele pode adentrar no continente, gerando a chamada transgressão, entrada marinha, essa transgressão marinha. Enquanto no momento em que ela se afasta, ou a placa ela volta ao seu estado de isostasia, esse meu corpo de água, esse meu oceano, ele vai justamente se retrair, ele vai regredir, sofrer uma regressão marinha e voltar ao seu estado natural. Então eu tenho a transgressão e eu tenho a regressão marinha muito bem colocado aqui para vocês. Sim, o que eu precisava falar sobre os fatores endógenos estão aqui, esses movimentos orogenéticos e o movimento epirogenético. Agora me interessa conversar com vocês sobre os fatores exógenos. Esses, como eu disse, têm o intuito de destruir o meio ambiente. O meio ambiente não, o relevo, melhor falando. E aí, justamente os fatores exógenos a gente vai poder dividir em dois, ou seja, a construção externa do relevo. A gente vai falar sobre o intemperismo e a erosão. O intemperismo, o que é? O intemperismo se trata da desagregação dos minerais da rocha. Vou dar um exemplo. Imagina que isso daqui é a rocha, ó. Até vou botar no ouvido, ó. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Agora eu fiquei dando, entendeu? A rocha. E aí, vamos tentar entender a ideia. Vamos supor que aqui eu tenho uma rocha e eu posso pegar um pedacinho, ó, e eu separei dessa rocha. Ou seja, eu tinha um pedaço aqui dessa partezinha que eu tô tirando e eu tô separando. Esse intemperismo, ele faz isso, ele desagrega, ou seja, ele é a desagregação dos minerais da rocha. Essa desagregação, ela pode acontecer de forma mecânica, por exemplo, como a física, ou ela pode acontecer por dissolução, como o caso da química. O intemperismo físico, ele tem o principal agente, o Sol. Então, ocorre com mais frequência em áreas secas. Aqui eu dei o caso, por exemplo, da Caatinga e da presença de uma feição de morro que a gente vai ver um pouco mais à frente, os chamados Inselbergs, onde eu tenho feições de morros mais pontiagudas, justamente na Caatinga, pela falta de intemperismo químico e a maior presença de intemperismo físico e uma erosão eólica. Aqui, nesse caso, o Sol ele vai dilatar e ele vai contrair a rocha. Ele dilata, ele contrai, ele dilata. Diariamente ele faz isso. Então, os minerais vão lá, se dilatam. Depois, você que estuda física, já estudou esse negócio de dilatação térmica, essa parada, então os minerais vão lá, se dilatam. Aí volta, contrai, aí vai lá. Aí o mineral lerdão, como eu, justamente na hora de voltar, não volta ao seu estado natural, gerando justamente a sua separação. Essa separação, justamente provocada pela mecanização da rocha de dilatação e contração, ela acaba soltando o mineral da rocha. O intemperismo nada mais é do que soltar o mineral da sua aglomeração rochosa. Já o intemperismo químico, esse intemperismo químico, em áreas mais úmidas, onde eu tenho intensas chuvas, e aqui eu quis mostrar para vocês o caso dos mares de morros, esse domínio morfoclimático, justamente onde eu tenho feições do tipo mamelonares, feições como meias laranjas de morros convexos, justamente provocado por uma intensa erosão pluvial e um intenso intemperismo químico, onde a água da chuva levemente ácida bate na rocha e justamente a começa dissolvendo, soltando seus minerais da rocha. Então, isso gera formas de relevo diferenciadas, tá? Então, intemperismo físico e intemperismo químico, onde o químico é mais atuante em áreas da chuva, áreas úmidas, e principalmente eu tenho o principal agente que são as chuvas para esse intemperismo. Tranquilo? Então eu já marquei aqui o que seria esse intemperismo, essa minha desagregação dos minerais da rocha. Agora eu quero que vocês foquem justamente na erosão. A erosão nada mais é do que o meu transporte
transporte. Eu estou falando que eu estou pegando o meu sedimento, se liga aqui, ó, peguei a minha rocha, não faço de novo aquela piada, juro. E aí eu peguei e separei o mineral da rocha, tá aqui separadinho. Eu pegar e transportar e levar para longe, o nome disso é erosão. Então, professor, eu nunca vi isso na minha vida. Claro que já viu, tu já tá andando no meio da rua igual um retardadão e aí do nada vem aquele vento colossal, aquela ventania absurda no meio da rua, tu fica lerdão de olho aberto do nada. Aloja um cisco no teu cérebro, irmão, que você não consegue tirar de jeito de maneira com 30 caminhões de água, tá ligado? Esse cisco, essa poeira que entrou no seu olho, nada mais é do que um sedimento. As poeiras que você cata, por exemplo, são sedimentos, por assim dizer. Então são restos de rocha que justamente são transportados. Aqui era erosão eólica, tu lerdão no meio do caminho, bum, entrou o sedimento, se lascou. Então aqui eu tenho a erosão do tipo pluvial, onde a erosão pela chuva, ela pode bater no terreno e criar caminhos de deslocamento da água da chuva. Esse meu caminho de deslocamento da água da chuva, eu tenho principalmente o caso de sulcos e ravinas. Sulcos eu falo de um pedaço, de uma profundidade um pouco menor de fato, onde cabe meu pezinho, enquanto uma ravina eu estou falando de algo um pouco maior, cabe uma perna, até uma pessoa nessa brincadeira. Porém, devido ao desmatamento, eu posso aprofundar, eu posso aumentar a minha profundidade de atuação e começar a ocorrer chamadas vossorocas, onde são buracos, onde atinge o lençol freático e todo aquele bloco de solo acaba justamente cedendo, sofrendo, seja ele um rastejo, seja o que for, mas aquela movimentação de massa e acaba descendo, gerando um grande buraco no morro, como vocês podem ver nessa imagem aí. Dá uma olhada aí, Candango. Eu gosto de trazer essas imagenzinhas para aula, porque elas mostram, ela fica mais interativa e dá um momento de eu beber uma água e dar uma descansada, porque o negócio é editado, tá ligado? Eu boto o negócio da água, respiro e tal, descanso, graças a Deus eu tô descansando aí. E aí, vamos lá. Eu tenho justamente a erosão marinha também. Então, a erosão pluvial, a atuação das águas da chuva. Não confunda pluvial com fluvial, caceta. E quando eu falo de pluvial, eu falo de pluviosidade, chuva. Fluvial, eu estou falando de rios, tá? Então, se liga, aqui eu estou falando sobre pluvial, a ação de buracos que podem acontecer em morros muito presentes no Cerrado brasileiro e essas profundidades diferentes. E aqui a vossoroca eu falo de um grande buraco que ocorre justamente em áreas desmatadas, inclinadas. Já a erosão marinha é a erosão justamente de atuação das águas do mar. Então a ação das ondas da maré criando justamente rexingas e falésias. Falésias são aqueles paredões rochosos, posso botar uma imagem aí, aqueles paredões rochosos muito presentes no Nordeste brasileiro, tá? Muito presentes, sejam essas falésias do tipo cristalinas ou sedimentares, muito presentes aqueles paredões de 20 metros de altura, justamente no Nordeste e alguns países nórdicos, escandinavos, também tem presença disso. Erosão eólica, ou seja, atuação do vento transportando o sedimento justamente para outros locais. A gente tem um caso de dunamentos, dunas, onde é o local de depósito dos sedimentos, onde há quase uma equidade entre os centros de pressões. E aí, com isso, o vento ele deixa de ter essa capacidade de carregar tanto o sedimento, ele acaba perdendo força. E ele acaba depositando essas dunas normalmente mais próximos às áreas de águas onde tem pouca diferença de pressões e também formações de cordões arenosos em alguns espaços. Já a erosão fluvial do rio é muito comum por formar grandes ilhas, sejam elas fluviais ou fluvio-marinhas, pela deposição aluvial, ou seja, formando planícies aluviais, onde eu pego o sedimento da parte mais alta, transporto pelo rio, chego na parte mais baixa, perco essa capacidade de levar o sedimento e acabo depositando, formando uma ilha. Temos casos do Brasil sobre a chamada Ilha do Bananal, Ilha de Marajó, ilhas construídas por sedimentações marinhas justamente através dos rios,
formações de deltas também, formações de ilhas em deltas, muito claramente, e o caso de erosões glaciais, onde há o meu processo de derretimento de gelo em alguns espaços, formando justamente os chamados os vales em morros, os chamados fiordes. O interessante é que o maior fiord em área tropical do mundo fica no Rio de Janeiro, entre ali Paraty e Angra dos Reis, fica o maior fiord justamente pela minha erosão glacial, minha erosão do derretimento do gelo. Então, aqui a gente já entendeu, já conversou sobre os fatores endógenos e exógenos.